Mas lógico que eu nunca vou saber a vida que eu teria tido se eu tivesse seguido outro caminho, né? Então eu decidi voltar, ainda mais agora que eu tô nessa pós-maternidade me reencontrando. Depois eu quero que essa perna chegue aqui, hein? Porque chegava, não sei o quê. Oi, oi! Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Já deixa um joinha, se inscreve no canal. E hoje vai ser um Aqui e Fala. Faz tempo que eu não faço, né? Bastante tempo. E é um assunto também, inclusive, que eu vou conversar aqui com vocês, que eu vira e mexe recebo perguntas em caixinha de pergunta no Insta. Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre esse assunto, que é sobre o balé. Não só a questão do eu estar fazendo balé agora, até gelado, tá frio, e aí os produtos estão tudo gelados pra passar na cara. Tem que criar coragem. Eu tô passando o Hidragel Nutritivo da linha Nina Secrets. Muita gente me pergunta em relação à minha história com o balé, né? Qual que é a minha história com o balé, por que que eu parei, enfim. Eu tô há muitos anos sem fazer e agora eu tô voltando porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou contar desde o princípio pra vocês, tá? Eu sempre gostei muito de balé. Sempre achei lindo, sempre quis fazer. Eu não fazia, não fiz desde criança. Mas assim, tudo que tinha na escola que envolvia dança, então teatro, ou às vezes tinha aula de street dance, aula de não sei o que lá, danças de coreografia pra festa junina, ou vai ter algum festival e as amigas podem, tipo, a turma pode se juntar e criar uma coreografia. Tudo que tinha relacionado à dança eu fazia, da escola, né? Então, tipo, eu não fazia nenhuma dança fora, tipo, em escola de dança mesmo, porque na época minha mãe não tinha condição de pagar e tudo, né? 3 filhos estudando, 3 filhos na escola, enfim. E aí eu fazia essas danças que tinham na escola quando tinha, né? Porque não era sempre que tinha, sabe? De, tipo, aula extracurricular e tal. Mas balé que eu sempre amei, o balé clássico, eu não fazia. Aí quando eu tinha uns 14 anos, aí a minha mãe meio que, tipo, dava pra eu fazer e tal. Enfim, não lembro direito como foi a história. Mas eu fui atrás de uma escola de balé clássico. De balé, enfim. Só que eu já tava com 14, né? E aí eu entrei numa turma de balé adulto. Porque normalmente você começa o balé desde pequenininho e aí você vai subindo os anos, né, igual de escola. Então, assim, é igual se eu fosse entrar na escola com 14 anos, tipo, sem nunca ter feito, eu não ia poder estar na mesma turma da galera de 14 anos, porque eu não ia ter a base toda, né? Então eu tinha que entrar numa turma, sei lá, de iniciante, mas aí, tipo, eu não ia fazer com criança. Então existe a turma, tipo, iniciante adulto. Então eu comecei a fazer no balé adulto. E eu amava muito, gente, eu amava muito. Eu comecei a fazer ainda 2 vezes na semana, nessa escola de balé. Aí, tem alguns adendos. Eu tenho a perna em X, pra quem é bailarino ou da área da dança sabe o que é isso. Depois eu mostro pra vocês a minha perna, tá? Mas eu tenho a perna em X, o que às vezes deixa até mais bonito algumas questões pro balé. Eu tenho bastante elasticidade, abertura de espacate, enfim, tenho bastante elasticidade. E eu tenho o colo do pé bem curvado também. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu pé bonito. Peraí, como que eu vou mostrar? Ó, o colo do pé tá muito perto da câmera. Bem curvado, não sei se dá pra ver. Eu vou colocar fotos antigas de eu dançando balé, acho que é mais fácil. Enfim, o que isso quer dizer? Nada, não necessariamente quer dizer nada, tá? Mas assim, são algumas coisas que vai facilitando pro balé, ou é bonito, ou enfim. E eu amava muito, e aí comecei a fazer essas 2 aulas por semana, mas assim, me dedicando real, sabe? Tipo, não era só vou ali fazer uma academia, vou ali fazer um esporte X, uma coisa X. Tipo, não, vou fazer de verdade, vou aprender. Porque na minha cabeça, eu tinha o sonho de ser bailarina profissionalmente. Só que eu sabia que eu tava começando muito tarde, com 14 anos. Então talvez eu nem teria chance na minha cabeça, mas eu, enfim, falei, vou dar o meu melhor e tal. Aí, a dona da escola na época, uma outra professora, que não era a minha professora, tá? A minha professora do balé adulto era outra, mas
A dona, que dava várias outras aulas de outras turmas, um dia deu a aula, me viu e falou: você tem muito potencial pra dança, pro balé, tal, não sei o quê. E aí ela me deu a oportunidade de fazer todas as aulas de segunda a sexta, e eu agarrei essa oportunidade. Então assim, eu ia em todas que eu conseguia ir, mesmo turmas que eu não sabia, que eu era tipo muito acima do que eu tinha ali de balé, do que eu sabia ali de balé. E aí basicamente em um ano de balé eu fiz 4 anos de balé. Eu fiz a turma do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, fazia o balé adulto. Eu estudava de manhã na escola, saía da escola e passava o dia inteiro lá, de segunda a sexta e sábado. Eu também ia de sábado. Então, eu comecei a fazer, tipo, tudo, muito, balé, 24 horas. E aí fui, em um ano fiz 4. Aí no ano seguinte já entrei na ponta, na sapatilha de ponta, que é uma coisa que você não vai tão rápido pra sapatilha de ponta. Então já entrei na sapatilha de ponta. Aí eu fazia várias turmas, turmas abaixo, turmas acima. Eu não me importava, tipo assim, se eu sei, se eu não sei, eu tava lá fazendo, entendeu? Só queria estar lá. Então eu fiz várias turmas de balé. Aí fazia aula de condicionamento físico, fazia aula de ponta especificamente, fazia aula de repertório, que é pra você aprender as coreografias, fazia aula de PADD, que é pra, tipo, fazer as coreografias em casal, né, dupla, com homem. Gente, eu fazia todas as aulas que vocês podem imaginar. Comecei a participar de coreografia, aí montava coreografias em grupo, sozinha, eu fiz solo também. Aí comecei a participar de competições, e competições, assim, de final de semana, minha avó que me levava pra tudo quanto é lugar. Eu tô falando, eu não tô me maquiando, né? Eu não tô conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ai, o foco tá meio disperso, mas enfim. Comecei a participar de competições. Então, assim, a minha vida era escola, balé. Escola, balé, escola, balé. Aí eu falei, não, vai ser meu futuro, eu quero viver disso, eu quero, né, virar dançarina internacional, tal, sonhos, né? Então, tipo, eu comecei a ter esses sonhos na minha cabeça de que era possível, que eu tava correndo atrás e que eu tava fazendo tudo. E aí, foi aí que eu também comecei a pensar em fazer um intercâmbio. Foi o intercâmbio que eu fiz pra Austrália. Eu fui com 16 para 17 anos, né? Então, eu fui no ano que eu fiz 17 anos, então eu fiz 14, 15, 16... Fiz 3 anos de balé, mas assim, intensivaços aqui, nessa mesma escola. E aí participava desses eventos, tudo. Eu ia sábado, todos os sábados, tá, gente? Tipo, todo sábado de manhã. Às vezes eu saía de final de semana com o Leandro, até na época já. Na sexta e no sábado eu tava lá. Tipo, eu não faltava. Eu tava em todas as aulas. Eu tava sempre muito presente. Eu nem lembro qual era o meu apelido. Você tinha um apelido, assim, de... Tipo, a gente tinha os apelidos atrasada, não sei o que. Eu tinha um apelido. Eu não lembro qual é agora. Mas não era dedicada. Era alguma coisa nesse sentido de que eu tava em todas. Mas enfim... E aí eu comecei a pensar nessa questão de intercâmbio pra melhorar o meu inglês, pensando nessa questão de morar fora e de ser bailarina internacional e sei lá o que. Então eu comecei a ver essa questão do intercâmbio. E aí eu escolhi a Austrália por alguns motivos. Eu escolhi a Austrália por ser um lugar que eu pensei que talvez, provavelmente, não é um lugar que eu visitaria com facilidade, tipo, igual os Estados Unidos, porque é muito longe. A questão do clima, porque a Austrália tem um clima mais parecido, assim, com o nosso daqui. Então, tipo, que nem se fosse lá pra Canadá, frio dos infernos. Eu odeio frio. Então, a Austrália tem um clima de calor. O friozinho é o mesmo friozinho que o nosso aqui de São Paulo, assim, não é uma coisa muito absurda e tal. Então, por essas questões, eu queria fazer 6 meses... na época do high school ainda, né, do ensino médio, pra aprender o máximo de inglês, pra ficar fluente no inglês e tudo. Porém, eu não poderia parar o balé, né? Como que eu ia parar o balé se o meu sonho era ser bailarina profissional? Então, pra escolher a cidade que eu queria ficar na Austrália, foi assim, eu fui com uma agência de viagens, né, agência de intercâmbio na época, e aí eu falei, ó, ela, tem várias opções de cidades que você pode ficar lá. Qual que você quer ficar em? Aí eu falei, então, qual tem a melhor escola de balé que eu possa fazer? E aí essa que eu fiquei, que era em Brisbane, na Austrália, no estado de Queensland. A escola em si que eu fiquei, que era uma escola pública de lá, mas lógico que a gente que não é de lá tem que pagar pela escola, né? Mas essa escola, ela tinha um programa de balé da própria escola
em parceria com o balé de Queensland, que é como se fosse o nosso balé municipal daqui do Brasil, de São Paulo. Tem o balé municipal, que é do estado, né, que é mega profissa, tal. Lá, tipo, tinha esse do estado de Queensland, que era também super profissional e tudo, e ele era essa escola que dava aula de balé na minha escola. E aí eu falei, é esse que eu quero. Só que eu teria que fazer teste pra ver se eu entraria no balé, né? E eu falei, é esse, eu quero esse, e é isso. Então eu fui pra lá, eu não sabia nem se eu ia passar no rolê, né? Mas aí eu falei, se eu não passar, eu acho alguma escola de balé em algum lugar só pra não parar e faço em algum lugar e tal. Mas aí eu fui pra lá com esse foco de fazer o balé lá naquela escola e de aprender inglês e tudo. Então eu fui, fiz o teste, passei no teste desse balé pra fazer parte. E o que acontece? As bailarinas que fazem o balé nessa escola, se elas continuam e se formam nessa escola, elas automaticamente já fazem parte dessa academia de dança, entendeu? Não era o meu objetivo, porque eu, na verdade, estava pensando só em fazer por aquele período de 6 meses a 1 ano, que eu talvez estenderia pra 1 ano, pra depois voltar e tentar outras coisas em outros lugares. Na minha cabeça, tá? E aí, beleza, fui e comecei a fazer. E lá o balé era tão forte, essa questão da escola, que era o período inteiro da manhã, de segunda a sexta, balé. Fazia balé, a gente também fazia aula de jazz, uma aula de jazz, tinha aula de ponta, né, tal. Tinha aula de repertório, então, tipo, mas de segunda a sexta, das 8 horas da manhã ao meio-dia, todos os dias. E eu estudava no período da tarde, então eu fazia as aulas obrigatórias, né, matemática, física, né, no período da tarde. Aí que as coisas começaram a mudar. Por quê? O balé em si era incrível, tá? As aulas eram feitas com pianista. Então não era uma música tocando, era pianista tocando, era, tipo, incrível, uma coisa que eu nunca tinha experienciado. A gente tinha dois lugares que a gente tinha aula. Dentro da própria escola, da escola que eu estudava, né, do high school, tinha 2 salas de balé que eram todas de vidro, de frente para um mato, assim, pra natureza, a coisa mais linda, surreal, dentro da própria escola. E tinha também, alguns dias da semana, a gente fazia as aulas de balé na própria academia de Queensland, né, Então a gente chegava lá, tinha as bailarinas profissionais indo ensaiar, não sei o que e tal, então, tipo, também tinha aula dentro da própria academia. E a gente tinha diversos professores, tinha um que era o principal, mas tinha alguns outros, então, tipo, professora de jazz, professor de não sei o que, tal. Até aí, tudo incrível. Nossa, dançar todos os dias, 8 horas por dia, nesses lugares incríveis. Nossa, eu tava vivendo um sonho nesse sentido, né? Tirando que minha mãe pagava o intercâmbio, pagava a escola. Pra fazer parte do balé, eu pagava mais um valor, então, tipo, caro, né? Nada assim, passei e tava de graça no balé. Não, tudo tava pago ali, né? Até aí, tudo ok. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar pra mim, na minha cabeça, em relação ao balé. Porque as bailarinas em si, as australianas, a maioria era australiana, tinha uma ou outra que não, mas a maioria ali eram australianas mesmo, começaram a fazer bullying comigo. Principalmente a turma do balé em si, que era quem eu mais convivia do que na própria escola. E a gente andava muito junto, porque a maioria da escola estudava no período da manhã. Poucas pessoas estudavam no período da tarde, tanto é que eu tive dificuldade de escolher algumas matérias que não tinha no período da tarde. E como eu queria fazer o balé, que era no período da manhã, eu tive que me adaptar a essas questões. Então eu passava o dia com as meninas do balé. A gente chegava na escola num horário diferente do horário do almoço, então eu almoçava no horário com essas meninas, né? A gente ia de van juntas pra escola. E, basicamente, todas as matérias que eu fazia, não todas, mas a maioria, algumas ou todas, enfim, dessas outras bailarinas estavam na mesma turma, porque não tinha muitas opções no período da tarde. Então a gente acabava meio que fazendo muitas coisas junto. Na cabeça delas, eu acredito que eu era uma estrangeira, brasileira, enfim, estrangeira, que tava ali pra roubar o lugar de alguma delas. Porque se eu me formasse lá, se eu continuasse lá, eu entraria pra academia em si, né? Tipo, era o caminho. Sendo que eu só tava ali pra ficar um período, entendeu? Então, tipo, na cabeça delas, meio que eu tava roubando o lugar de alguém. E assim, logo nos primeiros dias, tá? Eu tava ali sozinha, me arrumando pra dançar, não conhecia ninguém. E elas chegaram pra conversar comigo.
algumas inclusive de um ano acima do que eu tava, né? Mas elas chegaram pra conversar comigo e falaram assim, ah, de onde você é, tal, qual é o seu nome? Eu, ah, tal, eu sou do Brasil. Aí elas, ah, brasileira? Aí eu, é. Aí elas viraram, tipo, meio que uma pra outra, assim, ai, outra puta, juro, tá? Em inglês, mas falaram assim, ah, outra puta, igual a fulana de tal. Que, tipo, um ano antes, tinha uma outra brasileira que também estudou lá, que morou na mesma casa que eu morei, inclusive com a mesma família, e que fez balé lá também. E aí falou, ah, outra igual a fulana de tal. Você conhece a fulana de tal? Aí eu, não, nunca ouvi falar, tipo, não conheço. Ah, tá, não sei o quê. Enfim, dali em diante, começaram a me tratar mal, do tipo, me empurrar no vestiário, mexer nas minhas coisas que ficavam no vestiário, tipo, tirar as coisas do lugar, ficar falando de mim pra eu escutar pelas minhas costas, rindo, debochando, e isso diariamente. Todas faziam isso? Claro que não, tá? Eu acabei fazendo amizade com algumas meninas, poucas, e aí fui ficando mais com elas. As minhas amizades mesmo na escola eram com outros brasileiros e alguns colombianos, mas que não faziam balé. Então, tipo, que eu encontrava na hora do almoço e fazia, meio que praticamente na hora do almoço, e a gente saía de final de semana juntos com essa galera, mas eu não tinha meio que aula com eles, só acho que com uma aula que eu tinha com eles, sei lá. Então, eu vivia isso. Até aí, não tá totalmente relacionado ao balé, apesar de ser a turma do balé. Mas já era uma coisa que começou a me incomodar, porque era todos os dias, a maior parte do meu dia, quer dizer, o dia inteiro eu passava com elas, então todos os dias. E deboche, e isso e aquilo. Só que não parou por aí. Além disso, alguns dos professores, inclusive o principal, que era o que mais dava as aulas, era um babaca. Babaca. Assim, ele me tratava mal, mas não só comigo, mas comigo era um pouco mais. Mas ele tratava todo mundo muito mal. Tinha aula que todo mundo saía chorando, tá? Você tava lá fazendo, ele vinha assim, você, não só em mim, mas em várias pessoas, e olhava, te media e falava assim, por que você tá fazendo balé? Você não nasceu pra isso. Ou ele vinha e falava assim, você tá gorda, né? Não serve pro balé. E por aí vai, tá? Então assim, era nesse nível de tratamento, nesse nível de bullying, nesse nível de, enfim, isso de um professor, tá? Professor da própria academia. Não era só comigo, era tipo geral saía mal, geral saía chorando, geral era tipo péssimo. Não era em todas as aulas, era principalmente um professor específico. Na época, gente, eu tinha 16 para 17 anos, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, nem tinha redes sociais ainda. Eu não era empoderada, não era... Então, e eu ainda por cima era estrangeira numa língua que eu não dominava. Então eu só ficava quieta e engolia. Só ficava quieta e engolia. E, além desse tratamento que ele fazia com todo mundo, comigo era um pouco a mais. Também porque eu era estrangeira, eu era de fora, blá 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 blá. Então foi assim, desde o primeiro dia, desde o dia que eu fui fazer o teste, que foi com ele, mas tinha mais algumas pessoas avaliando, mas ele também. Eu já começou um tratamento bizarro ali. Eu fiz tal, passei. Aí, logo depois, eles fizeram a aula em si, eu já participei de uma aula. E aí, na sequência, e assim, eu tinha acabado de chegar, tá? Isso, assim, foi na primeira semana que eu cheguei na Austrália. Então, meu inglês ainda, tipo, não tinha evoluído nada. Eu tinha um básico do básico, mas assim, pra realmente me comunicar ainda não era ok. E aí, acabou a aula e eles foram passar alguns recados pra todo mundo. E aí passaram alguns recados e tudo mais, e aí começaram a explicar essa questão de que alguns dias eram na escola e alguns dias eram na academia, que era em outro endereço. E eu fiquei na dúvida de que dia era onde. Então acabou a aula e eu fui lá, ai, licença, tudo. Você pode só me passar de novo pra eu anotar, que eu fiquei confusa? Qual dia é em qual endereço? E aí ele falou assim, claro, eu sabia que você ia me perguntar, burrinha, né? Gente, eu juro que ele falou dessa forma. Ele falou, burrinha, né? Tá bom. Aí foi e me passou. Na hora, eu fiquei em choque, assim, porque eu, tipo, não esperava, né? Tipo, esse tratamento de um professor. E aí eu engoli, fiquei quieta,
Até fiquei me questionando se eu tinha entendido certo o que ele tinha falado, mas ele tinha uma cara de que tava debochando, sabe? E ele depois, eu descobri depois nas outras aulas que ele fazia isso com todo, né, tipo, o jeito que ele tratava. Então ele realmente era um babaca. Aí passou as informações e tal. E aí os tratamentos continuaram nesse sentido, tipo, dele falar coisas nesse sentido, até de tipo, ah, você é brasileira? Qual é a moeda lá no seu país? Ah, real. Ah, e que língua que vocês falam lá? Ah, português. Ah, e quando você vai voltar pra lá? Tipo... Enfim, eram várias coisas. E era tipo deboche. Aí todo mundo... E as meninas que também não gostavam de mim riam desse tipo de piadinha que ele fazia. Também teve uma vez que... Na metade do semestre mudou. Então a gente ia de terça e quinta pra essa outra unidade. E aí mudou. Eles mandaram no e-mail. E mudou pra, tipo, segunda e quarta, sei lá. Tipo, mudou as datas. E aí, o que aconteceu? Era o dia que a gente tinha que ir pra academia que não era dentro da escola. Só que antes era o dia da escola. E eu não vi esse e-mail. Eu não recebi esse e-mail. Então, eu fui pra escola. Cheguei lá, não tinha ninguém. Tava vazio. Cheguei, foi passando o tempo, ninguém chegava. Eu falei, gente, não tá chegando ninguém. Aí chegou uma menina da outra turma e ela falou, não, mudou. Agora é lá. Aí eu, tipo, puta merda. E, tipo, não era perto. Aí eu corri pro ponto de ônibus, peguei o ônibus, fui até o endereço, cheguei lá. Só que eu cheguei bem atrasada, tipo, a aula já tava rolando. Porque eu tava em outro endereço no horário certo da aula. Aí cheguei e tive que entrar no meio da aula já, né? E aí entrei e eu, ai, desculpa, eu acabei indo pra escola. Tipo, eu errei o endereço, eu não vi que teve alteração. Eu já esperava isso de você. Você é uma incompetente, tipo... Então, esse era o tipo de coisa que eu escutei lá. E aí, com tudo isso, foram 6 meses nisso, 6 meses nesse rolê. E aí eu fui pegando um ranço, um ódio. Não pelo balé, pela dança em si, mas pelo mundo da dança. No sentido de, eu não quero isso pra minha vida. Esse mundo sujo, onde... você é maltratado, você é esculachado, os seus próprios colegas são seus rivais. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero essa vida. Não quero mais. Não é isso que eu quero pra mim. Tipo, eu gosto do balé, eu vou continuar fazendo pelo prazer da dança, mas não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Aí, tipo, eu voltei com essa cabeça, tipo... Só que eu voltei, e aí eu, teoricamente, ia voltar a fazer aula na escola de dança que eu sempre fiz, que eu amava todo mundo lá. Mas, assim, já com essa cabeça... Era meu último ano, né? Era o ano de eu me formar no balé. E eu aprendi muito, eu evolui muito no balé lá fora também, inclusive, porque era uma academia muito boa, mas, enfim... muito boa na dança e péssima no relacionamento, né? E aí... eu voltei... E aí eu não quis fazer. Mesmo tipo, eu tentei fazer algumas aulas, mesmo na escola, que eu já fazia antes, mas eu tava tão saturada de tudo. E sendo que aqui eu não era maltratada nem nada do tipo, tá? Mas eu tava... tipo assim, eu não quero mais. Tipo, não, sabe? Eu tava muito, sei lá. E aí eu não terminei, não me formei no último ano. Meio que larguei total. E aí desde então... várias vezes eu tentei voltar pro balé. Só que aí o que acontece? Quando você para e você volta, igual em qualquer tipo de esporte, igual você para a academia, você tá lá pegando um monte de peso, tá de boa. Quando você para, aí você vai voltar, você não vai aguentar carregar a mesma carga que você tava carregando antes. Você vai sentir dor até o seu corpo se acostumar de novo. Só que aí eu voltava... e isso não entrava na minha cabeça, tipo, eu tinha que voltar a conseguir fazer a perna aqui que eu fazia, eu tinha que conseguir fazer tal coisa na ponta que antes eu conseguia fazer. Só que antes eu fazia todos os dias, treinava, e eu tava muito tempo parada fazendo 2 vezes na semana. O tempo vai passando e tudo, então, tipo assim, aquilo ia me incomodando porque eu ia me cobrando de fazer certas coisas que eu antes fazia com facilidade e eu não tava conseguindo fazer. Só que eu não pensava no tipo, ah, mas você tá muito tempo sem fazer, calma, dê tempo ao tempo, não. Eu já queria pra ontem. E aí eu me incomodava e aí eu largava. Ou também, às vezes eu, tipo assim, tava na época da faculdade, me enrolava com a faculdade, com trabalho também, época que eu comecei a trabalhar. E aí tempo, e aí eu comecei assim, como não era mais a minha prioridade, tudo que eu começava a me embolar de trabalho, disso, daquilo, eu largava o balé de lado, eu parava, eu deixava pra depois, e aí fui deixando, e aí fiquei
muito tempo sem fazer, tipo, muito tempo que eu não volto. E todas as vezes que eu voltei foram por períodos curtos, assim. Essa é meio que a minha história. E agora, recentemente, eu falei, cara, o balé, a dança em si, me faz muito bem. Me faz um bem. Eu fui fazendo maquiagem, eu não falei nada da maquiagem, né? Mas enfim, deixa eu só recapitular. Eu usei a base Hydra Glow, eu uso a cor número 5 da linha Nina Secrets. O corretivo é esse aqui da Dior, que chama Dior Skin Forever Undercover. A cor é a 10. Aí usei o pó da Laura Mercier. Pro rosto e pros olhos eu usei essa paleta da Tarte que chama Clay Play Volume 2, que ela é completinha, então ela tem contorno, blush, iluminador e a parte dos olhos. Então eu usei tudo aqui. E agora eu vou usar máscara de cílios linha Nina Secrets Super Up, só aqui nos cílios de baixo. Não, só pra eu não fazer o Arrume-se Comigo sem falar de nada de maquiagem, então só esse recapitulando. Mas enfim, agora que eu decidi voltar ao balé, que eu tô fazendo, eu encontrei a minha professora de antes, a mesma que era dona da academia. Ela não é mais dona da mesma academia que eu fazia, mas aquela que era dona, que me deu a oportunidade de fazer todas as aulas e tudo. Eu encontrei ela onde ela tá fazendo, onde ela tá dando aula, mandei mensagem e voltei a fazer lá. Então eu faço balé adulto, né, iniciante, porque eu tô voltando do zero de muitos anos parada. E eu pensei isso, eu falei, gente, o balé em si, a dança eu gosto do balé clássico. Não gosto de jazz, não gosto de street dance, não, eu gosto do balé clássico. Nem do balé contemporâneo eu gosto muito. Eu gosto das aulas em si. Eu falei, eu vou fazer porque é uma coisa que me dá prazer. Nem tanto pela atividade física, é uma atividade física também, é super, eu saio suadíssima de lá. Mas eu ainda tô fazendo também corrida, musculação, paralelo. Não é tanto pela atividade física em si, apesar de ser um adendo, né, tipo, também é. Não é pra dançar em alguma apresentação, coreografia, nada disso. É porque durante as aulas, fazendo a dança, eu amo, eu me sinto muito bem. Então, tipo, às vezes eu saio de casa estressada, faço, eu volto, parece que me alivia. Então eu decidi voltar, ainda mais agora que eu tô nessa pós-maternidade, me reencontrando. E aí foi uma coisa que eu pensei, eu falei, gente, eu sempre amei o balé e eu larguei. Tipo, era uma coisa que fazia parte da minha vida que eu realmente gostava de fazer. Então por que não? Agora que eu tô tentando me reencontrar, enfim, voltar a fazer uma coisa que eu sempre gostei. Só que com uma cabeça de eu não vou me cobrar, não tenho intenção de participar de dança, não tenho intenção, por enquanto, meu único objetivo é ir lá 2 vezes na semana e me sentir bem, fazendo as aulas. Não vou me cobrar em relação, minha perna tem que chegar aqui, eu tenho que conseguir dar 3 piruetas. Não, tipo, eu só quero ir lá e fazer a aula, sabe? Claro que você vai evoluindo conforme você vai fazendo. Eu tô faltando bastante e eu sabia que isso ia acontecer, porque às vezes a gente fica doente ou eu tenho algum evento no dia da aula à noite. Então assim, tô bem tranquila também em relação a isso. Quando dá pra eu ir, eu vou. Quando não dá, não vou e tá tudo bem. Porque é uma coisa que é pra me fazer bem, não é uma coisa que é pra eu me cobrar, não é uma coisa que é pra ser uma obrigação. Não, é uma coisa que é pra eu ir e me divertir, literalmente. Então até essa minha professora, que é minha professora de antigamente, ela até falou assim, ó, você tá voltando agora, então eu não vou te exigir nada. Mas ó, depois eu quero que a sua perna chegue aqui, hein, porque chegava, não sei o quê. Eu falei, então, mas eu tinha 15, agora eu tenho 30, né? O corpo é outro. Mas enfim, então assim, é pra ser leve, né? Não é um objetivo que eu tinha antes, de viver disso, de trabalhar com isso, não. É simplesmente um hobby, uma atividade física, uma arte, né? Que a dança é uma arte, pra ser prazeroso. E de ressignificar tudo isso que eu tive em relação ao balé e essa experiência toda, que foi péssima. Mas antes dessa experiência péssima, eu tive uma experiência incrível, né? Que era com essa mesma professora, nessa academia, eu tinha várias amigas do balé, eu vivia lá e eu amava, eu ia de sábado, assim, cedo de manhã, e eu amava estar lá. Eu detestava quando eu tinha que faltar por algum motivo. Participava de todas as apresentações, de tudo que eu pudesse participar. Então, assim, fazia parte de verdade da minha vida, sabe? Então, foi essa mudança drástica que aí eu abandonei por muito tempo. Mas que agora estou voltando aos pouquinhos, sem pressão, sem nenhum objetivo futuro, assim. É só
por fazer mesmo. No sentido, sabe que você é aquela pessoa de fazer pro resto da vida, ser aquela velhinha que tá lá na aula só pra fazer, só pra tá lá. É isso, tipo, é isso que eu quero. Essa máscara pra finalizar minha make aqui, né? Então é isso. Essa é a minha história com o balé. Desde o início, desde quando eu comecei o balé. E por que eu parei. Agora acho que quem não sabia dessa parte, eu conto um pouco no livro, na questão do intercâmbio, mas mais a fundo agora. Então, por que eu parei, o que eu experienciei que me fez largar e por que eu demorei tanto pra voltar, né? Até por questões da vida, trabalho, correria, às vezes os horários não encaixam também, não encaixava. Mas agora é isso. É isso, gente. Queria compartilhar porque eu sei que vocês perguntam muito e não era coisa que dava pra eu responder numa caixinha de perguntas no Insta, porque é uma história um pouco longa. Pra vocês entenderem todos os quesitos, eu falei, eu acho que vou fazer uma aqui e fala, porque enquanto eu vou me arrumando pra gravar outro vídeo, eu já compartilho essa história com vocês. Só um parênteses. Fabi, você hoje se arrepende de não ter seguido carreira de balé? Não. Realmente eu acho que não era pra mim, não só pela essa questão de ter sido ruim essa experiência e pensar que, meu Deus, esse universo é ruim, não necessariamente, né? Pode ser que você, dependendo de onde você vai, de onde você vai trabalhar, como que você vai viver da dança, não necessariamente vai ser esse ambiente ruim que eu experienciei lá. E claro que você também pode ter esse ambiente ruim em outros trabalhos, não só na dança. Mas eu me desencantei ali, né? Tipo, meu sonho foi, tipo, totalmente quebrado e fez eu mudar algumas coisas. Mas aí eu também acho hoje que não faz sentido. Mas eu até falei pro Leandro esses dias, as decisões que a gente tomou no passado foi o que fizeram a gente chegar até onde a gente chegou aqui hoje. Se eu tivesse continuado nesse sonho e tivesse, digamos, dado certo, eu realmente fosse viver de dança e fosse talvez morar fora ou trabalhar fora, em outro estado, em outro país, talvez não estaria com o Leandro hoje, talvez não teria a família que eu formei hoje. Então, assim, as coisas vão tomando seus rumos e as decisões que a gente toma vai fazer a gente ir pra outros caminhos que talvez possa ser que eu segui o caminho certo. Mas lógico que eu nunca vou saber a vida que eu teria tido se eu tivesse seguido outro caminho, né? Mas eu não me arrependo, não. Tipo, eu gosto do meu trabalho hoje, eu gosto do que eu faço hoje. Não consigo me imaginar tendo seguido esse outro caminho. Mas é isso, eu não precisava ter parado e abandonado. Eu podia simplesmente ter virado essa chavinha e entender que eu poderia continuar só como um hobby. Foi um pouco drástico na época pra mim, então eu acabei dando essa largada, abandonada na época. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. Um beijo, até os próximos. Tchau!